Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero dizer pra vocês como a sua mente pode ser uma grande floresta escura, mas antes disso vamos voltar para o começo. Eu tava querendo, né, fazer já uma imagem de Halloween, porque tá cada vez mais se tornando uma festividade mais comum no Brasil, né, e eu acho que até seria legal comentar disso em um outro vídeo, porque eu acho que tem muita briga desnecessária em respeito disso, né. Sobre deveria ter o dia do Saci, a gente não deveria comemorar porque é coisa de fora. E eu não sei, nada na minha cabeça me faz entender por que a gente não pode ter o dia do Saci e pode ter o Halloween. Porque as coisas elas têm que ser em contraponto uma das outras, sabe? Porque a gente não pode ser feliz todo mundo junto com pulando de uma perna só com uma abóbora na cabeça. Mas, né, eu queria falar um pouquinho dessa arte, de praticamente do que eu retirei, né, de fazer nessa atividade, que foi a ideia dos processos. Muitas vezes a gente não presta atenção no quanto realmente ter processos e métodos bem estabelecidos, né, podem nos ajudar a chegar a resultados mais constantes e melhores do que simplesmente sair na loucura fazendo as coisas, né. No meu vídeo anterior eu usei uma metodologia não metódica, né, ou como o pessoal fala no mundo da TI, que é o Extreme Go Horse, que é simplesmente vai fazendo e espera que dá certo. Que eu acho que eu cheguei em um resultado ok, passável naquela arte do vídeo anterior, mas eu acho que nessa aqui eu consegui um nível muito maior com um esforço menor, né? Embora o tempo total dessa arte, né, tenha sido maior, foi um total de 6 horas em comparação às medíocres 2 horas e meia da anterior. Essa arte em si, ela teve muito mais complexidade e constância de aplicação do que a anterior, porque veja bem, eu segui todos os métodos de treino de estudo que a gente faz. Então eu defini os pontos de fuga, eu fiz primeiramente uma blocagem básica no cenário e depois eu fui ainda corrigindo ela com uma régua. Eu fiz o desenho gestual dos personagens e depois eu fui ajustando esse gestual através de tentar colocar uma base de anatomia, mesmo que bem básica, né? O meu grande erro nessa arte foi justamente o momento que eu decidi ignorar o método, né? Essa parte metódica que eu tava tendo, e fui dizer que eu ia resolver as mãos dos personagens na pintura, né? E um pequeno spoiler, eu não resolvi. E aí fica nessa coisa de o quanto a gente realmente aplica o que a gente estuda no que a gente faz quando é fora dos estudos. Porque em todo esse trabalho eu fui fazendo exatamente isso, pensando nos passos que eu faço quando eu estou estudando alguma coisa, né? Então, se quando eu vou fazer estudos de perspectiva, né, eu faço a grid e tudo mais e tento seguir essa grid, porque quando eu faço uma arte tradicional, a gente não segue esses mesmos passos, né? Um exemplo muito simples é você faz um estudo, né, de planificação dos rostos. Muitas vezes a gente pensa que esse conhecimento da planificação ele já foi absorvido para o nosso interior, quando muitas vezes isso não é necessariamente verdade. Tipo assim, quando a gente faz um estudo, ele é um estudo, né, a gente absorve parte do conhecimento, mas eu acho que esse conhecimento não está tão solidificado dentro da gente quando a gente pensa para poder abandonar esse processo. Os estudos, eles são, basicamente, eles estão te dando caminhos para você chegar em algum determinado lugar. E essa ideia de você simplesmente cortar esse caminho, isso entra muito na analogia da floresta que eu queria dizer. Vamos pensar de novo dentro dessa questão do estudo da planificação dos rostos, né? Você tem que fazer isso para chegar em um resultado com uma volumetria melhor na sua face, né? E se você corta caminho, é como se fosse de novo a ideia da floresta que eu falei, que uma floresta normalmente tem uma trilha, né? E essa trilha, né, provavelmente existem cortes de caminhos para você chegar em um ponto ou outro dessa trilha. Mas se você não conhece muito bem essa floresta, é muito fácil você se perder no meio da mata, né? Achando que você tá pegando um corta-caminho, e esse corta-caminho vai te levar para um caminho
totalmente diferente, é um caminho que talvez você nem consiga voltar pra parte da trilha que você tava. Então, enquanto você vai fazendo a trilha e vai fazendo ela várias vezes, você vai conhecendo a mata, vai encontrando a região, né? Você começa a entender mais o que é exatamente essa floresta, né? Então, esses métodos que a gente aprende, né? É basicamente isso. A gente pensa que a gente pode contar muito com a nossa intuitividade, mas eu acho que nossa intuitividade é menos intuitiva do que a gente pensa, né? No sentido de, talvez, a intuitividade nada mais é do que um método que foi muito bem incorporado, sabe? A gente só não consegue colocar ele pra fora, mas é aquela coisa. Existe um jeito certo de andar e a gente aprendeu caindo várias vezes, né? Mas para isso a gente teve que cair um monte de vezes até aprender, e hoje a gente simplesmente anda intuitivamente, né? E eu acho que isso é a mesma coisa. A gente tem que, de fato, passar por esse caminho, por esse método toda vez que a gente puder, né? Tipo, de novo o exemplo que a gente trouxe, toda vez que a gente for fazer um rosto mais bobo que seja, né? Não pular etapas. A gente sabe que o melhor caminho, né, é planificar o rosto para entender exatamente os volumes deles. A gente tem que fazer essas planificações toda vez que a gente for fazer, até elas se tornarem intuitivas o suficiente para a gente poder pular essa etapa, né? A gente conseguir, mesmo sem colocar isso no papel, isso tá fixado na nossa mente. A gente conseguir enxergar mesmo sem ter, né? Ter esse insight, né? O jogo Bloodborne até brinca do insight dessa visão interior, né? Você ter essa visão da mente bem treinada. Mas para você ter a visão da mente muito bem treinada, a gente primeiro tem que treinar a visão normal. E para isso a gente tem que ser o mais óbvio e metódico nas nossas decisões de tomada no desenho e não cair no automático. Porque o automático, né? Sair dessa trilha e explorar sozinho, né? Sem conhecer o que a gente tá fazendo, a gente vai acabar sendo perdido e aparecendo no Jornal da Tarde como a pessoa que foi salva da trilha, que ficou presa, né, sendo resgatado por um helicóptero. Então é isso, esse foi o resultado da nossa criação de hoje, né? Minha ideia foi fazer de novo uma arte de Halloween que lembrava muito, como eu posso dizer, tinha um espírito de filmes de Halloween, né? Principalmente de Sessão da Tarde, aqueles dos anos 90, dos anos 80, né? Tem uma turminha do barulho que vai aprontar altas confusões no Halloween e nesse meio do caminho impedir um grupo de bandidos ou alguma coisa totalmente idiota nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Falou. Até mais.